Boa noite a todos. Entrei um pouquinho mais cedo, né? Uns 2 minutinhos, 3 minutinhos antes, que é para dar tempo de chamar as outras pessoas. É, Então, mandem aí para os contatinhos de vocês para a gente poder começar. Estou aguardando o nosso convidado de hoje e a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, né, na vida da gente. A gente vai falar sobre como ter sucesso, né, na nossa comunicação. Então, estou aguardando aqui, né? Peço que vocês, quem já entrou aí, convide outras pessoas, né? Convide outros contatos, porque a live de hoje vai ser realmente muito especial. A gente vai dar dicas assim bem simples, de coisas bem simples e que podem dirimir muitos conflitos, evitar muitas situações constrangedoras, né? Evitar muitos dissabores, né? Nas nossas relações familiares, nas nossas relações, nas nossas relações pessoais, né? Afetivas e nas nossas relações profissionais. Então, assim, são coisas muito simples, né? E que quando a gente passa essas dicas, as pessoas falam assim, putz, mas era tão fácil, era tão simples, né? Por que que eu não fiz antes? Porque eu não conhecia, porque não tinha o entendimento que se tudo der certo, né? Vão passar a ter a partir de agora. E aos poucos a gente vai angariando cada vez mais conhecimentos, se conhecendo também um pouco mais, né? Que isso é muito importante. É importante, por exemplo, eu saber qual é o centro de inteligência que eu uso, né? Isso faz diferença, né? Se eu uso um centro de inteligência ou outro, a minha linguagem vai mudar, né? Se eu uso o centro de inteligência por exemplo, do mental, eu sou uma pessoa que conversa de uma maneira um pouco mais abstrata, lógica, abstrata no sentido de que fica tudo muito no mental, né? Mais planejada, mais sistemática, mais pragmática, né? Se eu sou uma pessoa que funciona, por exemplo, que trabalho mais no centro de inteligência emocional, eu tenho uma conversa um pouco mais emotiva, um pouco mais. Ai, me fugiu a palavra. Com um pouco mais de empatia, né? Eu preciso de mais conexão para poder me sentir confortável para falar e para ouvir, né? Se eu sou uma pessoa do centro de inteligência instintiva, eu sou uma pessoa do fazer, então tudo que eu falo tem um conteúdo do botar a mão na massa, né? Vamos fazer, é resultado. Né? Só isso já daria pano para muita manga, né? Mas a gente vai falar de uma série de outras questões, de uma série de outras coisas que podem sim ajudar muito na hora de. Peraí, que eu tô chamando o Mário. Na hora da gente se relacionar, né, com as pessoas, se. Ah, chegou, o Mário chegou aí. Boa noite, Mário. Eu já estava aqui assim, dando um preâmbulo até que o convidado de honra de hoje chegasse, né?
É muito bom ter você aqui, é muito bom ter você como meu convidado, né? Eu já fui sua convidada e foi muito prazeroso. Então, agora que bom poder recebê-lo aqui na minha casa virtual, né? Obrigado. Para compartilhar com as pessoas que me seguem, com as pessoas que me conhecem, um pouquinho do seu saber, que não é pouquinho, é bem muitão, né? Mas a gente só tem uma hora, então vai ser pouquinho nesse sentido. Muito bem-vindo, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho de você e como é que a gente chegou até aqui. Oi, Renata. Muito grato por esse convite, né? E principalmente pela amizade, que já tem um tempinho legal, né? Então, eu trabalho nessa área também de terapia, já tem um bocado de tempo, aí, mais de 20 anos. E estamos aí com palestras e livros, né? Até trouxe meu livro aqui, se você me der permissão, depois uma certa hora eu vou falar Claro! dele, Gente, justamente. eu já li esse livro duas vezes. Pois É é. maravilhoso, vocês têm que Depois, ler. depois para me falar dele, se tiver oportunidade em algum momento, sobre, já que nós estamos falando de comunicação, de falar da base da comunicação da gente com a gente mesmo, né? Então é isso. Eu não tenho muito o que falar de mim, não. A gente vamos desenvolvendo aí. Eu estou à sua disposição. Eu quero é tirar essa. Aí pronto, tirei um monte de imagem que estava atrapalhando ali. Vou baixar um pouquinho aqui. Mário, eu não sei como é que o som está chegando para as outras pessoas. Para mim, está um pouco baixo. Melhorou agora? Se você. Não. Não? E agora? Agora deu uma melhoradinha. Pequenininha? Pequenininha. Ixi. Então, aí o pessoal já até começou a colocar aqui que seu áudio realmente está mais baixo. Mas vamos Eu, lá. aumen- eu, aumen- aumentei aqui agora, vamos ver. E agora? Melhorou, mas ainda. Mas vamos lá, vamos lá. Vou falar pertinho daqui quando chegar meu fone. Isso, se aproxime. Eu vou aproveitar e mandar Então, um convite para algumas pessoas aí. André, obrigado. isso. Beijo. E aí, enquanto o Mário convida, né, algumas pessoas que são contatos dele, que são da rede dele, eu queria pedir para vocês, quem se sentir à vontade, né, que faça um print dessa tela, compartilhe nos seus stories, compartilhe com as pessoas que vocês gostam, né? Coisa boa a gente compartilha com quem a gente gosta, né? E isso vai ser uma oportunidade, como eu já estava dizendo, né, Mari, que vai ser uma oportunidade da gente dirimir alguns conflitos, evitar algumas situações não muito agradáveis, porque boa parte das coisas não legais que acontecem nas nossas relações se dão por conta de uma falha, de um ruído na comunicação, né? Já entrando aí um pouquinho no assunto, eu trabalhei com consultoria organizacional e ainda trabalho, né? Com consultoria organizacional durante muito tempo. E quando eu trabalhava com consultoria organizacional, uma das coisas que a gente percebia, né, dentro das empresas, por exemplo, é que 90% dos problemas que uma empresa tinha, né, com funcionários, na relação ali, dos colaboradores, era de comunicação, né? Muito pouco da área técnica, né? Muito pouco relacionado à liderança, gestão, mas realmente que realmente comprometia mesmo o trabalho, o bom funcionamento do trabalho, era a comunicação. E depois, quando eu comecei a fazer atendimentos, né, na clínica, atender famílias, atender casais, trabalhar com adolescentes, né, a mesma premissa se fez verdade nesses atendimentos, né? Boa parte dos conflitos que a gente tem nas nossas relações se dão por conta de ruídos na comunicação, né? Então, olha a importância disso, né? Para quem é leitor, conto mais da Bíblia, não é o meu caso, mas para quem é leitor, conto mais da Bíblia, primeiro fez-se o verbo, né?
Então, olha a importância da palavra, olha a importância da nossa fala, né? Então, eu queria que o Mário começasse a falar um pouquinho de algumas coisas em relação à comunicação e na medida que a coisa for evoluindo, a gente vai trocando uma bola. Bom, o que eu entendo de uma maneira bem simples de comunicação é a gente poder perceber o que vem para a gente e receber da melhor maneira possível, assim como a gente emanar o que a gente deseja comunicar para o mundo da melhor maneira que chegue no receptor, da maneira mais próxima do que a gente deseja. Mas a comunicação está em tudo. E eu compreendo que a primeira comunicação importante é da gente com a gente mesmo. Quando a gente nasce, a gente tem a comunicação com a mãe, a primeira comunicação com o mundo externo, mas a gente já estava numa interação muito grande lá dentro do ventre. Então, essa comunicação começa com a mãe. Depois, no momento que a gente se desvincula um pouco mais, é a gente com a gente mesmo. E como é que está isso? Como é que a gente conversa com a gente? Como é que a gente procura saber exatamente o que a gente sente, o que a gente pensa e como é que a gente comunica com a gente mesmo para assim direcionar. Só completando essa primeira fala, hoje choveu um pouquinho, eu desci com o cachorro e vi umas plantas verdes muito bonitas. E fiquei assim, eu senti a energia delas, daquelas plantas. Eu percebi que isso também é uma comunicação do que está de fora com o que está de dentro, do ambiente. E nós precisamos, se é assim queremos, estar cada vez mais atentos a isso, para que possamos lidar bem, interagir bem com o meio ambiente, com as pessoas e com a gente mesmo. Para começar, Exatamente. é isso aí, né? O Rafael Echeverria é um chileno, ele escreve sobre a ontologia da linguagem, né? E uma das coisas que ele fala nos textos dele é que a gente se faz na linguagem, isso que o Mário acabou de falar, né? Porque a gente conversa com a gente mesmo. E a gente cria o mundo a partir da linguagem, né? Olha a força que tem a linguagem. Só que a gente tem vivido num mundo em que as pessoas estão falando demais e escutando de menos, né? E uma das coisas mais importantes para que o processo de comunicação seja eficiente, seja eficaz, seja saudável, é a escuta. Ouvir, todo mundo ouve, a não ser aquelas pessoas que tenham problema auditivo. Mas ouvir, todo mundo ouve, todo mundo tem ouvido. Ouvir eu ouço. Agora, escutar é outra história, né? Porque quando eu me proponho a escutar, eu quero entrar numa conexão com a outra pessoa de tal forma que eu escuto para além daquilo que é dito. E a minha audição, o meu ouvir se aprofunda e eu saio daquele papel de ouvir para rebater, de escutar para rebater o que está sendo dito, mas ouvir e escutar para compreender. Não só o que está sendo dito, mas compreender quem está dizendo, né? E isso, quando a gente aprende a fazer isso, faz toda a diferença, né? Quantas e quantas vezes algumas pessoas, acho que isso já aconteceu, eu já falei isso para você, Mário. Se ninguém mais falou, eu já falei. Como é bom a gente poder conversar com alguém que nos escuta. Porque a gente percebe que não é só aquilo que a gente está dizendo, é muito mais, é aquilo que a gente também está sentindo, aquilo que a gente também está pensando. É como se a pessoa, ao nos escutar de verdade, nos abraçasse, nos acolhesse, né? E o quanto, nesse momento em que nós estamos vivendo, isso tem sido deficiente, isso tem faltado, né? Eu não sei se você percebe da mesma forma como eu,
E eu queria que você trouxesse aí como é que você percebe tudo isso, se faz sentido, se você concorda ou não concorda. Ninguém aqui é obrigado a concordar com ninguém, né? Mas eu concordo, sim. Porque esse mundo de ansiedade, de disputa, de medo, que está rolando muito por aí, e atrapalha muitas pessoas nisso. Estar mesmo é para quem quer e para quem pode. Então, assim, eu entendo que quando a gente treina mais esse escutar, que a fala, a comunicação não é só através das palavras. As palavras têm muita força, porque cada palavra tem um significado, cada montagem de palavras diz coisas, mas quando a gente vai desenvolvendo essa percepção, a pessoa está falando, você sente o que está por trás, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Você começa a sentir essas coisas. Você transmitir, você falar para uma pessoa, por exemplo, falar, eu te amo, é muito fácil falar. Tem gente que acha difícil. Mas agora, você transmitir isso e o outro receber, é que são elas, né? Então, esse escutar, eu vejo que ele não é só com os ouvidos. Ele é com a atenção, claro, com os olhos, com os ouvidos, com o corpo, principalmente com a alma, com o coração. A gente precisa ter esse desejo. Eu sou um aprendiz disso. Por isso que eu me coloco dessa forma. E eu percebo que à medida que eu aprendo isso, me traz mais paz e mais tranquilidade. E aí a importância, né, Mari, da gente conversar com a gente mesmo. Porque quando a gente começa a conversar com a gente mesmo, quando a gente começa a interagir com a gente mesmo, a gente acaba se conhecendo um pouco mais e acaba dando para o mundo uma verdade que a gente vai descobrindo sobre a gente mesmo, né? Toda essa nossa conversa, toda essa história, né, de fazer essa live, se iniciou porque eu comecei a prestar atenção em como algumas pessoas tratavam outras, sobretudo em instituições comerciais, instituições bancárias, bares, restaurantes, lojas e por aí vai. E a falta de habilidade que as pessoas têm com as palavras, né? Cada vez menos as pessoas conhecem a etimologia das palavras, a semântica, o significado das palavras, né? E usam cada vez menos as palavras de uma forma apropriada. Para além disso, ainda tem uma questão muito que o Mário tocou nisso, né? De botar a alma naquilo que está se falando, botar a sua verdade, né? Eu costumo brincar, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, por que que você não é muito fã de fulano? Fulano gosta tanto, fala que gosta tanto de você. Meu amor, falar que até papagaio fala, né? Agora, a gente precisa ver se aquela fala tem coerência com as atitudes, se aquela fala tem alma, se aquela fala tem coração, né? E o que está indo dentro de cada um de nós, e o que está indo dentro de cada uma dessas pessoas, né, que serviram aí de base para eu falar assim, gente, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque tratam de uma maneira muito ríspida, muito rude, né? Chega a ser grosseiro com as outras pessoas. O que vai dentro das pessoas que usam das palavras para agredir, para serem grosseiros, né? E como que a gente dá conta disso? Né? Como que a gente, por exemplo, num relacionamento afetivo, numa situação de familiar, numa situação profissional, Mário, como que a gente, assim, tem algumas dicas que são simples, né? E quais dicas que você entende que podem ser importantes nesse momento para que a gente saia dessa construção que por enquanto, tá muito subjetiva, meio abstrata, e comece a falar assim, ó, vamos aqui para a prática, vamos pro dia a dia, né? Porque acho que isso facilita muito a compreensão das pessoas. Eu acho assim que não dá assim para resolver essas coisas de uma vez só, porque a pessoa precisa se entender para mudar e também a gente saber lidar com essas situações. Como você disse, a gente
ia falar dessa situação dentro de áreas comerciais, etc., mas resolvemos abrir, não sei nem se vai dar tempo para falar desses três setores, né? Mas eu entendo, assim, que eu atualmente eu estou muito dedicado, um tanto quanto com alguns estudos de neurociência aplicada. Então, se a gente quiser mudar nisso, a gente precisa mudar a comunicação com a gente mesmo. E se a gente quiser mudar a comunicação com a gente mesmo, a gente precisa se auto-observar. Então, muitas vezes, a gente precisa analisar que pensamentos e sentimentos que a gente tem e para ver se a gente quer continuar com eles. Isso é muito simples de falar, mas exige uma atenção muito boa. Quando a gente presta atenção, por exemplo, prestar atenção no que está falando, por exemplo. Então, eu começo a prestar atenção no que eu estou falando para mim emitir uma fala coerente com aquilo que eu desejo e que seja construtiva, né? E eu possa dominar, direcionar do jeito que eu quero. Porque, às vezes, uma palavra num lugar ou em outro modifica tudo. Às vezes, uma vírgulazinha, às vezes, uma maneira de chamar a atenção, em vez de você chamar a atenção pela negatividade, você estimular a positividade, são muitos detalhes. Tem gente que acha que isso não fica natural. Engano. Porque a gente aprendeu a falar. Falar não estava no script primeiro do ser humano, nós tivemos que aprender. E a gente pode aprender a falar legal. Se a gente treinar isso, com o tempo a gente faz naturalmente. Por exemplo, eu particularmente não quero ofender as pessoas, então eu tenho que tomar um certo cuidado. Se acontecer, foi por um deslize. Um cuidado para falar de uma forma, chamar a atenção, por exemplo, de uma forma, que eu quero ser bem tratado. Então eu preciso tratar as pessoas bem. Então é uma coisa assim muito complexa. Realmente, aqui no Brasil, eu acho que quem é responsável pela expressão de lojas e etc., são os donos, que têm que treinar bem os funcionários. É muito carente a nossa região aqui, de um bom tratamento, tranquilo, sereno, de gente que conhece o produto, que transmite confiança, que quer o bem. A outra coisa, aquele que quer o bem verdadeiramente, quem está comunicando, a moral dele fica acima, né? Nas relações afetivas, quantas vezes as carências atrapalham essa comunicação? A comunicação, às vezes, sai coisas que não deve. Dá para abrir muito, então eu não quero ficar aqui com a fala só, não. Eu prefiro esse bate-bola, assim, para a gente falar o pouco possível dentro desse tema. Aham. Coisa, né? Não, é um tema que, assim, eu percebo como algo simples, né? Assim, é uma das minhas especializações, é trabalhar com comunicação. Então, para mim, é algo muito simples, né? De transmitir, de trabalhar, de ensinar, mas que exige dedicação, né? Exige empenho, dedicação, força de vontade, porque durante tanto tempo, né, nós acabamos usando as palavras de uma maneira inadequada que reorganizar isso talvez não seja uma tarefa tão... É simples, mas não é tão fácil, né? Mas existem algumas dicas, existem algumas premissas que servem para todos os tipos de relação que a gente tem, né? Para as relações familiares, para as relações profissionais, para as relações afetivas, né? Marido e mulher, homem e mulher, ou enfim, Início de a relacionamento. configuração que melhor lhe convenha. Mas, por exemplo, a gente começou a falar da importância da escuta, né? Quer um treinozinho simples, uma dica simples de algo que pode te ajudar assim demais? Eu acho que o Mário travou. Peraí, calma aí. Cadê ele? Gente, ele deu uma travada. Vamos lá, eu vou passando. Ó, o Mário caiu. Vamos lá, vamos esperar ele voltar. Enquanto a gente espera ele voltar, uma dica muito simples. Mário voltou. Eu tô aqui, Mário, esperando você voltar e começando a dar uma dica que eu considero talvez a mais importante para que todas as outras passem também a surtir efeito. Então, a gente falou bastante sobre a escuta, a importância da escuta. Então, assim, exercíciozinho simples, tranquilinho de fazer. Enquanto a
gente está aqui falando com vocês, enquanto vocês estão nos ouvindo, eu tenho certeza absoluta, porque qualquer ser humano faz isso, enquanto vocês estão ouvindo, tem um monte de coisa na cabeça. Assuntos relacionados ao que a gente está falando e outros. Normal, é normal. Né? Na linguagem que eu uso para trabalhar, a gente chama isso de coluna esquerda. Alguns autores chamam de pauta oculta. Normal, acontece. Muito bem. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, enquanto a gente está ouvindo a outra pessoa e essas vozinhas estão lá na cabeça da gente, a gente para escutar essas vozinhas e essas vozinhas já falam assim, ah, mas isso, mas por que isso, mas para que isso, e você para de escutar quem está falando com você e começa a escutar essas vozinhas e já interrompe a pessoa que está falando com você e já começa a falar um monte de coisa, a questionar, a contrapor, a perguntar e você não terminou nem de escutar quem está falando. Então, dica simples, 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 simples. Simples, mas não é fácil. Quando você estiver ouvindo alguém, começou essas vozinhas, fala assim, tô te ouvindo, mas não é hora. Segura aí. O Mário não falou que a gente tem que primeiro falar com a gente mesmo? Então, vamos chamar de doido, vamos chamar de esquizofrênico. Deixa chamar, não tem problema. Segura a onda aí, respira, termina de ouvir o coleguinha. Quando eu era pequena, minha avó falava assim, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Então, assim, termina de escutar o coleguinha com os seus ouvidos, com os seus olhos, com o seu coração, com a sua alma. Coleguinha terminou de falar, pondere, reflita, respira, dá um tempo, 1 minuto que seja. Façam esse exercício simples, simples, simples. E depois contem pra gente como é que a comunicação de vocês mudou. Eu garanto que para melhor, mas enfim. Outra dica, Mari. Bom, isso que tu está falando é muito interessante, porque eu tinha um hábito assim de, quando você me contava uma coisa, eu tinha uma coisa mais interessante para contar dentro daquele assunto. Então eu percebi isso, tem muitos anos isso, eu percebi isso e falei, agora eu vou segurar. Quando vier, pode ser para salvar a vida do outro que eu não vou falar nada. E comecei a dominar isso e foi uma coisa legal. Que maluquice é essa? Por que eu tenho que ter sempre uma ideia melhor do que o outro, né? Isso é uma maluquice muito grande. Essa coisa de ouvir, inclusive, dá margem para a gente pensar mais o que vai falar. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela ouve bem ouvido, dá um tempo, faz perguntas a respeito e depois ela fala. E essa pessoa tem uma liderança no trabalho espiritual e é advogada. E se dá bem nos dois setores com muita serenidade. Tem muitas dicas, né? Por exemplo, assim, todo mundo, eu falo assim, quem é a pessoa mais interessante? Uma das respostas que eu tenho é aquela que se interessa. Você demonstrar interesse na comunicação é muito legal, né? Você saber o que você quer dizer na comunicação é muito legal, mas você, senão não tem graça. Porque você chega numa loja, por exemplo, a pessoa quer te empurrar, você chega na loja de roupa, você tem que sair correndo, porque ele te colocou uma pilha de roupa. Essa pessoa não está interessada no seu bem-estar, ela está interessada na comissão dela. E isso, quem tem sensibilidade, capta e não é confortável. Então eu vejo que tem 3 fatores muito importantes no comércio antes de qualquer coisa. A pessoa conhecer o produto que vende, transmitir confiança e desejar o bem do cliente. Quando ele tem esses 3 fatores, a comunicação dele vai ficar mais simples e mais fácil. Não precisa de muita tecnologia. Nas relações afetivas, por exemplo, em início, eu vejo muita mulher reclamando dos homens, e já vi homens reclamando das mulheres também, a forma com que abordam. Né? Ao invés de mostrar o interesse, já fazem, muitas vezes, comentários que não vão na essência da pessoa, que vão falar da casca da pessoa. Então, são muitos detalhes e muitos detalhes e muitos detalhes que a gente pode estar falando aqui um tempão. Por exemplo, tem a comunicação não violenta, que você conhece bem, né? Que se trata de maneiras de comunicar de uma forma que você consiga seus objetivos mantendo um padrão
de pais. Mas tem muita dica que a gente pode dar, né? Para criança, comunicar com criança, por exemplo. Você nunca deve chegar para uma criança e dizer você é burro, você é mal educado. Se você está dizendo você é mal educado, isso pode impregnar na mente dela e ela assumir isso. Porque isso vai acreditar, não é acreditar racionalmente, isso vai impregnar nela. E ela se torna mal educada. Pode acontecer ou não, mas pode acontecer. Agora, se você está sendo muito mal educado, está sendo, é temporário. Então, são formas de comunicar que vão levando a entendimentos. Você quer, por exemplo, que a criança elogia tudo que a criança fizer, comunica para ela que ela é boa, comunica para ela que ela é legal, comunica para ela que ela sabe fazer as coisas, quando é verdade. Isso também são dicas que vão funcionar. E a gente não deve chegar para outra pessoa também afirmar coisas negativas. Você é isso, você é aquilo. E as pessoas fazem isso, muita gente, né? Então, puxa, você está sendo mal educado, chama em particular para comunicar, não publicamente. Evita comunicar na hora da raiva. Então é dica que não acaba mais, se a gente quiser falando. Mas como eu quero continuar no bate-bola, eu passo a bola para você. Então vamos lá. Comunicando, né? Nós estamos comunicando. Nós estamos comunicando, nós estamos comunicando. Esse momento não é, como é que fala quando aquela cena de teatro, monólogo, não é um monólogo, é um diálogo. Não. Quando a gente está conversando com alguém, sobretudo quando a gente quer falar sobre alguma coisa que o outro talvez não tenha tanto conhecimento. Por exemplo, no trabalho, sobre uma questão do trabalho. Na família, sobre uma questão que é inerente a você e os outros não têm conhecimento. E você vai participar essa história a outras pessoas. No relacionamento afetivo também, coisas que são inerentes a você e o outro não tem um conhecimento profundo daquilo sobre o qual você vai falar. Existe uma coisa chamada contexto de obviedade. E aí, contextos de obviedades, de óbvio. E aí o trem dá um problema brabo. Por quê? Porque o que é óbvio para mim não é necessariamente óbvio para você. Cada indivíduo tem uma interpretação do mundo de maneira diferente. Ah, Renata, mas olha só, se eu falar para a pessoa que eu tô com saudade, saudade é saudade. Amado, lindo, maravilhoso da tia. Saudade é saudade no dicionário. Saudade, para mim, pode ser ok, então ele vai fazer um esforço para vir me ver. Para outra pessoa, pode ser só uma maneira de dizer, olha, tenho me lembrado de você. Mas não vai implicar numa ação concreta. E olha o hiato que fica. Se eu entendo que alguém, quando diz para mim, eu estou com saudade, ele vai promover uma ação para me ver, para estar comigo, e o outro só está dizendo de maneira subliminar, tenho lembrado de você, lascou. Porque eu vou criar uma expectativa de ver essa pessoa, de me encontrar com essa pessoa. Ela não disse que vai me encontrar, ela só disse que está com saudade. E o outro vai achar que atendeu às minhas necessidades porque ele disse para mim que ele estava com saudade, quando, na verdade, a mensagem que ele queria passar para mim é, olha, eu me lembro de você, eu tenho me lembrado muito de você. Ou você é importante para mim. E para ele a história encerrou ali, mas eu crio uma expectativa. E aí passa uma semana e a criatura não aparece. Passa 2 semanas, a criatura não aparece. E aí eu falo assim, saudade? Porcaria nenhuma. Né? Se tivesse com saudade de mim mesmo, tinha vindo me ver. E aí, essa pessoa, eu acabo ficando indisposta com essa pessoa. Eu acabo ficando sem
sabe? Sem muita vontade, sem muita disponibilidade com essa pessoa. E aí, do nada, a pessoa. E o Mário caiu de novo. Gente, deve estar com algum problema aí na internet, cadê? Mas vamos lá. E aí, essa pessoa, de repente, chega e eu, sabe, acabo ficando um pouco ríspida com ela. E ela não sabe por que eu tô ríspida. Mas por que eu tô ríspida? Porque eu tenho uma interpretação, a pessoa tem outra. E aí, a importância de entender que existem, as pessoas partem do pressuposto de que as coisas são óbvias e não são. Então, qual é a importância de conhecer isso? Seja claro. Não é prolixo. Porque tem gente que a gente fala seja claro e a pessoa começa a desenvolver o texto que parece que não vai terminar nunca mais. Mas seja claro. Fulano, eu estou com saudade de você. Vamos marcar para a gente se ver? Fulano, eu estou com saudade de você. Tenho pensado muito em você, tenho lembrado muito de você, isso tem me feito bem. Pronto. Você já desfez a possibilidade de criar uma situação constrangedora só por conta disso. Né? Olha como é simples, é muito simples. Mas a gente, na correria do dia a dia, não se lembra disso. Né? Então, é treino. Treino, 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 treino. O que mais, Mário? Eu tô assim, concordo plenamente com isso aí. Você pode até brincar, mas eu tô com saudade de você, mas faz uma figa para não procurar. Mas isso é brincadeira. Não precisa Tem falar, isso. não precisa falar coisa que não é verdade, né? Mas eu estava pensando aqui do começo que muitas pessoas, pelo menos do meu ciclo de amizade de virtual e pessoal, comunicando que esse tema é muito interessante. Eu estou imaginando que algumas dessas pessoas estão querendo saber um pouco da parte de relacionamento, né? Aí eu me lembrei daquela técnica da comunicação não violenta que vem da neurolinguística e de outro setor que você me falou, que eu não lembro agora, mas que eu sabia que vinha da neurolinguística. Que fala assim, por exemplo, uma pessoa distrata a outra, ou é agressivo, ou fala uma coisa que não gosta, faz alguma coisa que não gosta. Então, a maneira que a comunicação não violenta recomenda é você chamar aquela pessoa depois, porque na hora da raiva as coisas nem... A gente pode arrepender daquilo que a gente fala, é sujeito, né? Então, chamar depois e traçar alguns entendimentos, porque você quer conviver bem com aquela pessoa. Então, fala assim, vamos supor, a pessoa chega no trabalho e alguém, o chefe, chama atenção, no meio publicamente. Ela chama depois, ou se não, na relação afetiva, né? O casal, chegou alterado, um distratou o outro, ou coisas do gênero, ou alguma coisa que se desentende. Aí pode chamar num outro momento e fala, fulano, ciclano, doutor fulano, doutora ciclana, meu bem, meu amor. Aquele dia, naquele momento, você fala, aquela circunstância em que você falou isso assim comigo, aquele acontecimento, eu me senti constrangido, me senti vergonhado, o que será que for. Me senti, então, circunstância, acontecimento, sentimento. 3 fatores. E o quarto, pedido. Então, eu quero te pedir para da outra vez, se você quiser falar comigo, você pode usar um tom mais ameno, que eu vou entender. Então, você fala que você sentiu. Então, você conta a circunstância, aquele local, aquela hora. É legal firmar nisso para ter um diálogo completo. O acontecimento que você falou assim, o sentimento, eu me senti assim, e agora eu quero te pedir. A maioria das vezes isso dá certo. Eu coloquei isso em prática. A forma de eu comunicar para mim receber o que eu preciso daquela pessoa, o que eu quero, da forma como eu quero. Então, o que eu estou querendo não é dar o troco, o que eu estou querendo não é que ela provar para ela que ela estava errada. O que eu estou querendo é que a comunicação, é gerar uma comunicação que gere uma situação saudável no relacionamento em questão. Então, eu acho muito importante que são maneiras, você tem que ver o que você quer. Porque às vezes a pessoa quer brigar mesmo, depois vem com coisinha, né? Mas eu quero estar bem, né? Então, eu vou comunicar de uma maneira para conseguir estar bem.
Posso contar mais um casinho desse tipo? Claro! Tinha uma pessoa aqui no meu prédio que jogava os tocos de cigarro no jardim, na grama. O porteiro já estava revoltado com ela. Não limpava mais. E estava mais branco do que verde. O porteiro foi falar com ela, ela brigou com o porteiro. Eu falei, pois um dia eu vou falar com ela. Então eu cheguei perto dela, pedi licença, a comunicação. Assentei na mesma altura dela, ficamos iguais, eu não estou superior a ela. Disse para ela que estavam falando dela, que era importante que ela soubesse, que não era legal ela ficar sem saber. Ou seja, estou do seu lado, estou contigo. Falei para ela que eu também já passei por aquilo no passado, ou seja, não somos tão diferentes. E falei para ela que não seria legal o patrão dela saber, que por isso que eu estava contando para ela, tipo, estou torcendo por você. Ela ficou minha amiga, largou de fazer aquilo, ela ainda desce, mas deve ter um cinzeirinho dela, ou coisa do gênero. Ficou minha amiga, eu ganhei uma amizade, cumprimento, olha fulano, como é que tá quando a gente cruza um com o outro? Eu não pensei muito, mas eu usei um monte de técnica de comunicação sem pensar que estava usando. O que eu tive foi boa vontade em resolver um problema. Porque em outros momentos eu tive vontade de brigar com ela. Mas depois que passou, foi o que eu quero, não é brigar. Eu quero resolver o problema. Então é importante na comunicação a gente saber o que a gente quer. Porque se você souber o que você quer, fica mais fácil de você chegar naquele lugar. Uhum. Qual é o propósito, né? Qual é o propósito? Pegando um gancho nisso que você está falando, Mário, eu me lembrei aqui, quando eu trabalhava mais frequentemente, né, com consultoria organizacional, uma das coisas que acontecia muito nas empresas, isso acontece nas famílias, isso acontece em relacionamento afetivo, quando o gestor chamava um colaborador, né, e falava assim, olha, a gente precisa conversar. Quando um pai ou uma mãe fala para um filho, olha, quando eu chegar nós vamos conversar. Uma palestrinha. Quando o marido ou a esposa fala, né, olha, mais tarde nós vamos conversar. E nós temos um entendimento equivocado, né? Mas temos um entendimento de que chamar para conversar é porque deu ruim. É problema, é bronca, né? No caso de empresa, você mandado embora, né? Ganhar uma bronca. Então, como é que a gente organiza isso? Exatamente isso como que o Mário falou. Quando você fala primeiro do seu sentimento ou do objetivo da conversa, depende da situação, talvez seja melhor falar do seu sentimento, dependendo da situação, o objetivo da conversa, você vai ter que pesar e medir. Mas quando você começa uma conversa dizendo, olha, eu te chamei aqui para a gente conversar por causa disso, disso, disso e disso. A ansiedade da criatura, o medo, o pavor, já faz assim, ó, vai lá para baixo. E aí ela vai realmente te ouvir. Porque enquanto a ansiedade, enquanto o medo tiver a flor da pele, ela não vai te escutar. Ela vai só arrumar insumos para rebater o que você está dizendo. Quando eu começo dizendo, olha, eu estou me sentindo chateada por causa disso, 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 você cria uma conexão com o outro, você cria uma possibilidade de empatia com o outro, que as armas são colocadas de lado. E aí você tem condições de ter uma conversa honesta. Honesta, não só porque o que vai ser dito é verdade. A honestidade vai para além disso, neste caso. Honesta nos seus propósitos. O que você quer? Você não quer resolver? Você não quer ficar bem? Você não quer evitar que aquilo aconteça de novo? Então, se é isso que você quer, seja claro com os seus propósitos. E aí comece sempre dizendo como é que você está se sentindo ou para que é aquela conversa. Não por quê. Para
quê? Qual é o objetivo dessa conversa, né? E era engraçado porque nas empresas a gente ficava, às vezes, né, depois do trabalho, conversando com o aluno e tudo, e vários deles falavam assim, cara, quando meu chefe fala, vamos, tal dia a gente vai conversar, eu já sabia, era merda, né? Ou como eles dizem muito nas empresas, né, eles usam o termo feedback, né, que não é feedback, é feedback. E eu falava, cara, peraí, por quê, né? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Agora, para fazer isso, eu preciso, antes de mais nada, conversar comigo. Conversar comigo para saber o que eu estou sentindo. O que me desagradou. O que eu estou pensando. Como é que eu penso em resolver determinada situação. Para que eu, inclusive, tenha essa clareza de mim para comigo e possa passar para o outro essa clareza. Porque se eu não tenho isso claro para mim, fica difícil. É claro que nem todas as situações a gente vai ter essa clareza, né, Mário? Às vezes o trem tá num vulco-vulco assim que se fala, ixi, nem eu sei. Ok, então seja honesto com a pessoa. Fulano, eu preciso conversar com você. Eu nem sei o que eu tô sentindo direito, mas eu não tô legal. Vamos conversar sobre aquele dia, assim, 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 porque para que aquilo não volte a acontecer, mas eu não sei nem te falar como é que eu penso em resolver isso. Vamos conversar, vamos ponderar, vamos achar uma solução nós dois juntos, entende? Agora, o Mário deu algumas dicas, eu dei outras. Antes de eu passar a bola para você, Mário, deixa eu só reforçar uma coisa. Tudo é treino. Treino. E a minha dica, assim, o meu conselho, se o conselho fosse bom, a gente não dava 20 dias, né? Não, conselho Mas o bom. meu conselho para você é treine nas situações mais simples, mais bobas, mais sem importância, sem relevância, sem volume emocional. Porque é isso que o Mário falou. Ele nem pensou na técnica para falar com a senhorinha lá, que estava jogando cigarro lá embaixo. Ele nem pensou. Saiu no automático. Por quê? Porque já está internalizado, porque já está treinado. Porque tinha clareza de propósito. Então, treine nas situações mais simples, mais bobinhas. Porque na hora que você tiver uma situação em que o conteúdo emocional seja mais pesado, mais carregado, aquilo já está tão internalizado em você que sai naturalmente, né? E você não precisa ficar no meio da conversa parando para pensar, falar, peraí, qual é a dica que eu tenho que usar? Qual é a técnica? Porque senão não dá, né? Então treine, 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 treine nas coisas mais simples para internalizar essas pequenas dicas. O que mais, Mari? E cuidado com a hora da raiva, né? Não é a melhor hora para resolver as coisas, não. Eu tive Não. recomendação de uma pessoa também, muitos anos atrás, falou, deixa a raiva passar e chama a pessoa para conversar. Aí você pode usar aquela técnica da comunicação não violenta. Essa que você falou um momento aí da gente conversar com a gente mesmo antes de resolver uma situação, eu acho que isso aí deve ser uma constante. Porque às vezes não é que isso não é coisa de doido, não. Coisa de doido é aquele monte de pensamento que está assim, ó, doidão, agindo um monte de aprendizado dos mais provenientes de trauma, de coisa ruim, de coisa boa, de tanta coisa. Isso aqui é doidão. Então, aqui, você me permite faltar no livro, Renato? Claro? Então, assim, aqui meu livro, A Mecânica do Medo. Segundo capítulo, Aceitação de Si. Por quê? Por que isso? Esse livro aqui é uma desmistificação das manifestações do medo, desde a timidez até o pânico. A aceitação de si é uma das bases terapêuticas principais. E você precisa comunicar com você mesmo, porque dentro do processo que não é legal, que está a perturbação mental, existe um conflito.
A pessoa tem medo, mas não quer ter. Teve um acontecimento na vida, mas não aceita. Tem um monte de problema que ela está perturbada com aquilo, ou de algum nível, e vai procurar um auxílio profissional. Em algum ponto da terapia, a gente leva ela a administrar esse conflito, que é o significado desse homem dominando dois cavalos. Um lado que quer uma coisa, outro que quer outra. O branco quer ser preto, o preto quer ser branco. É assim mesmo que acontece. Tem gente que quer uma coisa, quer ser outra. O rico quer ser. O rico não quer ser pobre, esse aí não, mas o outro quer ser rico. Então, mas tem esses conflitos que vão levar. Então, um lado precisa conversar com o outro de alguma forma, com alguma técnica, de algum jeito. E muitas vezes, essa comunicação que é feita até gerar um autoacolhimento. É como se um lado estivesse comunicando, conversando com o outro até que eles se entendam, porque os dois lados querem o benefício do indivíduo. Por exemplo, o lado que tem medo quer proteger, só que ele é imaturo e fica criando problema. O lado que quer livrar do medo quer se sentir livre. Os dois têm intenções boas, só que um imaturo e o outro racional. Eles precisam se entender, comunicação entre si. Então, mesmo que você não vá para terapia, quando você fizer alguma coisa assim, concorda com você, fala, tem medo, tem mesmo, tem motivo. Fica mais, um pouco, no bom sentido, um pouco mais sem vergonha, assim, de aceitar alguns problemas seus, acolher como se aquela pessoa fosse seu melhor amigo, ou você ser seu melhor amigo. Então, essa conversa consigo mesmo, até tem uma conversa com o medo que é assim, você falar com o seu medo assim, medo, quero te agradecer muito, você tem tentado me proteger esses anos todos. Então, eu te agradeço demais, medo. Você tem tentado, tem feito o possível para me proteger. Eu te agradeço e te amo. Eu te amo tanto que eu vou te engolir. E chupo o medo. Chupo como se você estivesse chupando o medo. Ou você começa a fazer uma interação com ele, e ele é você querendo se proteger. E antes você achava que ele era seu maior inimigo. Só que ele precisa de ser acolhido e gerar uma evolução, um processo de integração desses dois lados, que antes eram conflitantes e passam a ser agora integrados, depois de um processo desse bem feito. Então, só uma Essa. dicasinha aqui. Então, se alguém Ah, quiser gostar do meu livro e quiser, basta mandar um recado para mim ou para a Renata, que Renata me avisa, né? Eu aproveito esses momentos para divulgar um trabalho que eu, não claro. só o parte comercial, mas a parte de intenção, porque ele tem ajudado algumas pessoas legais aí, então. Tem, é verdade. Principalmente nesse momento. Eu tenho um trabalho que eu faço que é sobre gerenciamento emocional, né? E aí eu dou lá, passo a passo, como é que você faz o gerenciamento emocional, tudo bonitinho e tal. As historinhas arquetípicas que existem por trás de cada emoção, tal, não sei o que, lá, lá, lá. Tudo lindo, maravilhoso. O passo mais importante para o gerenciamento emocional, depois de respirar, é aceitar. E essa aceitação pressupõe uma conversa muito íntima consigo mesmo, né? Então, quando a gente se dá essa oportunidade de conversar com a gente mesmo e falar assim, peraí, o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Por que eu estou desse jeito? O que eu quero com isso? Né? Eu tenho insumos para conversar com as outras pessoas de uma maneira que esse propósito tem uma chance muito maior de ser atendido, de ser realizado, do que se eu evitar essa conversa comigo. Existem um zilhão de técnicas. A gente tem a PNL, a gente tem a hipnose ericksoniana, a gente tem a ontologia da linguagem, tem a comunicação não violenta, tem um monte de técnica, um monte. Mais importante do que a técnica é você entender qual é o propósito da sua fala para com alguém. Qual é o sentido da sua fala? Para que você quer conversar com fulano, com Beltrano, com ciclano? Quando você tem isso claro, pode ser que você não domine nenhuma técnica,
mas você tem uma chance muito grande de ser efetivo, de ser eficaz na sua comunicação. Porque você vai colocar a sua alma naquilo que você está falando. Se você dominar as técnicas, mas não tiver esse entendimento, sabe o que vai ficar parecendo? Um trem falso, um trem assim, robotizado. Aí eu decorei aqui o script, e aí eu chego perto da pessoa, e vamos supor que eu vou fazer um pedido para o Mário. Então eu decorei o script do pedido bonitinho. E aí eu chego, mas eu não entendi o propósito do negócio. E aí eu chego pro Mário e falo, Mário, então, tal dia, tal hora, eu preciso disso, no papel assim, para cumprir esta função assim, assim, assado. Ai, gente, que trem mais esquisito, não é? Mesmo que eu não saiba os passos, o passo a passo dos pedidos, se o meu propósito é que aquele meu pedido seja atendido, eu preciso dar para o outro todas as condições, todas as informações para que ele atenda essa minha demanda. E aí, mesmo que eu não conheça técnica nenhuma, eu vou me cercar dos cuidados necessários para que isso aconteça, né? Porque um dos problemas que a gente tem muito nas relações, sejam elas quais forem, uma queixa muito constante. Eu peço tal coisa para fulano, fulano nunca me atende. Eu peço, ele nunca faz. Eu peço, ele nunca me entrega do jeito que eu quero. Não sei o quê. Porque você não sabe pedir. Simples assim. Você não sabe pedir, né? Então, mas mais importante do que conhecer o passo a passo é importante? É. Mas mais importante que isso é você ter clareza do propósito daquela conversa, daquele pedido, do que quer que seja. Verdade. Muito delicado. Você já viu aquele tipo de gente que você liga e arrepende de ter ligado? Pessoa que você Aquele liga quê? para lá, pessoa que você telefona para ela e depois arrepende de ter telefonado. Falar e não para. E tem gente que está dando aula o tempo inteiro, né? Agora tem mudado algumas coisas na comunicação digital, por exemplo. Então, uma informação. Tem gente que acha que a pessoa tem que se mostrar superior, que domina tudo. Tem outras que eu acho mais modernas, é a pessoa não se colocar muito acima de quem ela está querendo vender o produto. Porque senão a pessoa desanima, fala, é muito difícil para mim isso aí, esses cursos online. Tem curso que é difícil para o outro mesmo, curso digital. A pessoa que se coloca, como ela sabe demais, você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu. Por isso que eu acho muito legal, por exemplo, às vezes eu vou dar palestra sobre medo, eu falar que eu passei por aquilo. Eu passei por aquilo, aí as pessoas se sentem. Eu estou comunicando que eu sou uma pessoa que nem elas, e elas vão se sentir confortáveis que quem está falando não está no pedestral, está de igual para igual. O que eu quero com isso? Eu quero que elas se sintam confortáveis, então eu preciso dar um jeito de comunicar isso. E outra coisa que eu acho importante, claro que às vezes a gente precisa ser espontâneo, mas quando a gente treina, como você falou, a espontaneidade também vem bacana, pode vir organizada também. Então, conforme o nível de comunicação, por exemplo, nível empresarial, você vai procurar um emprego, você tem que uma coisa jurídica, eu acho muito importante você ter começo, meio e fim. Ter um começo, você saber o que você vai falar no começo, você saber o conteúdo do meio e se redação também é usado. E a conclusão. Claro que na redação é muita coisa escrita, mas é possível a gente ter isso. Quando a gente monta uma palestra, eu estou comunicando o que eu acho que eu preciso de passar para a pessoa. Então, eu tenho que ter começo, meio e conclusão. E, às vezes, numa fala rápida também. Tudo é treinamento. Querer, boa vontade. Querer zelar pela gente, zelar pelo outro através da fala, das palavras, daquilo que a gente comunica. A comunicação não se dá só por palavras. As expressões faciais, a postura do corpo. Às vezes a pessoa não sabe nada disso, mas no subconsciente dela chega tudo, né? Então a gente tomar cuidado, porque o mundo já está cheio demais de coisas falsas, coisas. Então é bom a gente ser sincero. Ser sincero não precisa ser super intenso, nada disso. Pode ser bem tranquilo e tocar o barco aí para frente com mais boa vontade, que nós estamos precisando ter paz. Isso gera paz para a gente e para os outros, eu acredito.
Gente, é um assunto que rende, né, Mário? Ixi, E eu gosto de falar, o Mário também. Nossa Senhora. Era bom se a gente pudesse tomar um cafezinho, né, e ficar batendo papo. uai, É, mas, infelizmente, próxima vez eu me convido para ir lá na sua casa, que eu sei que tem café bom lá. isso, aí você vem aqui de novo tomar um café. É, mas, assim, o Instagram tem um limite, né, de tempo, e a gente já está quase chegando nesse limite. Então, eu quero agradecer muito, Mário, a Ó, sua presença, o seu compartilhar, né? Eu sei que você tem muito mais conteúdo para acrescentar, para ajudar as pessoas. Boa parte desse conteúdo está no seu livro, que eu recomendo, e você sabe que eu já recomendei para um monte de gente, né? obrigado. Mas, infelizmente, o tempo é curto, né? E a gente tem que se adequar a essas limitações. Então, eu agradeço muito, muito, muito a sua presença, o seu compartilhar, né, a sua disponibilidade, né? Assim que eu te liguei, falei, vamos, você na hora falou, vamos. E agradecer muito todas as pessoas que estiveram aqui conosco, né? E que nos deram aí um pouquinho do seu tempo, da sua energia, para que a gente pudesse desenvolver esse tema que é tão rico, que é tão vasto, né? E que tem muito assunto para muitas lives, para muito curso, né? Não sei se vocês sabem, eu e o Mário, a gente tem cursos direcionados exclusivamente para esse tema. Enfim, estamos à disposição também, se precisarem. Mas agradecer muitíssimo a todos que estão aqui e vamos falar mais sobre comunicação em um outro dia, de uma outra maneira. Mandem para a gente, coloquem nos comentários, o vídeo vai ficar gravado. Coloquem nos comentários situações que vocês têm vivenciado, que vocês estão com dificuldade de lidar, que vocês percebem que a coisa está truncada, o trem não está indo. Manda pra gente nos comentários, manda pra gente no direct. Eu e o Mário, a gente tem a maior boa vontade do mundo de ajudar, de colaborar, de dar uma dica, de dar uma orientação naquilo que nos couber, né? Então, fiquem à vontade para isso, tá? Então, mais uma vez, Mário, muito obrigada. Obrigado. A gente tá sempre por aqui, né? Eu fazendo algumas coisas, o Mário fazendo outras, e de vez em quando a gente faz algumas coisas juntos. Então, agradeço muito, agradeço a Deus toda a proteção, toda nos fazer de instrumento, né, Mário? Que eu sempre peço no começo dos meus trabalhos que eu seja instrumento de Deus. Então, agradeço muito a Deus também. E nos vemos em breve, né? Da maneira como for possível. Boa noite a todos, muitíssimo grato também. Valeu. Gente, beijos para vocês e nós vamos nos falando. Beijos, 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 meu querido amigo. Fica com Deus. Você também.